A paz do Senhor Jesus. A meditação de hoje se encontra em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, que diz assim: A mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi às partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora, sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia. Então, subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grande multidão, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. Glória a Deus, aleluia, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Glória a Deus, aleluia, santo e exaltado é o nome do Senhor. Uma coisa que me chamou muita atenção, né? Aqui nessa palavra, é que quando ela ia atrás do Senhor Jesus gritando, ela ia gritando, quer dizer, a gente dá a entender que ela estava desesperada, né? Ela queria muito que a filha dela fosse liberta daqueles demônios que estavam nela, né? E os discípulos mandando o Senhor Jesus, né? Os discípulos falando para o Senhor Jesus mandar ela embora, despedir ela, que ela estava gritando. Não é que o grito dela incomodava os discípulos. Os discípulos estavam querendo dizer que o Senhor Jesus desse logo o que aquela mulher queria, para que ela fosse em paz, né? Fosse embora. Então, e o Senhor Jesus calado. E quando o Senhor Jesus fica calado, não é dizer que ele não está ouvindo ou que ele não quer fazer. Ele está esperando para ver se nós vamos perseverarmos na fé, naquilo que nós queremos. Aleluia, glória a Deus. Ele é maravilhoso. Ele fortalece a nossa fé. Às vezes a gente pensa assim, o Senhor Jesus não está me ouvindo, o Senhor Jesus não quer me abençoar, mas Ele está fortalecendo a nossa fé. E a gente muitas das vezes nem percebe isso, né? Porque a espera ali fortalece a nossa fé. A gente vai continuando naquela esperança, né, de clamar, de pedir, porque ela ia clamando, gritando, e o Senhor Jesus só ouvindo. E ela ali insistindo, a insistência, a perseverança, né? Porque o amor faz isso. Quando a gente ama alguém, a gente não desiste dessa pessoa. Era isso que o Senhor Jesus estava trabalhando nela, observando nela, o amor, né? Por ele e pela filha. Porque a palavra fala que ela o adorou, né? Quando ele disse, não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos, ele não estava chamando ela de nada ruim. Ele estava dizendo para ela que ele estava ali para fazer outra coisa, né? E ela disse, calmamente, ela falou, sim, Senhor. Também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores.
Então Jesus viu que ela estava calma, tranquila. E o que ela estava dizendo para Jesus com estas palavras? Ela estava dizendo: sim, Senhor, eu sei que o Senhor, né? Eu não sou israelita, né? Eu não sou de Israel, mas eu sei que, que o Senhor pode fazer, né? Não tem problema. O Senhor pode fazer lá primeiro, né? Que eu espero. Eu vou continuar aqui clamando. Eu vou ficar aqui perto do Senhor. A hora que o Senhor achar que é a hora certa, o Senhor faz. Quando o Senhor puder, o Senhor faz. E ele falou: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito contigo, para contigo como tu desejas. E na mesma hora a filha dela foi liberta. Aleluia. Então, ela ela teve muita fé, ela foi muito sábia, calma. E essa palavra ensina para nós muitas coisas, né? É a gente analisar, parar, ter fé, saber esperar, né? Saber falar e mostrar para o Senhor a nossa fé, porque Ele quer a nossa fé. A palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E o Senhor muitas das vezes faz a gente esperar para ver se a gente tem fé mesmo, para ver se a gente está perseverando ali mesmo, né? Se a gente confia nele, sabe que ele pode fazer aquele milagre. Quando ele vê que a gente confia, que a gente está esperando, que a gente está calmo, que a gente está perseverando, ele faz, né? Então ele é tremendo, ele é maravilhoso. Que possamos hoje, né, fazer como essa mulher. Quantas de nós, né, principalmente nós mulheres, né, clamamos por nossos filhos e por outras pessoas também, maridos, esposas, né, os, os varões aí que têm esposas, filhos, né, tem muito pai aí que clama por seus filhos também. A gente precisa perseverar na fé. Essa palavra nos ensina isso, que a gente precisa perseverar e falar para o Senhor Jesus que nós confiamos nele, que nós sabemos que ele pode fazer, mas que é no tempo dele. E assim, na hora certa, o Senhor faz. Pois o Senhor Jesus, ele tem prazer em curar. A gente vê que logo mais abaixo a palavra fala que os que estavam ali perto se maravilharam e muitos levaram coxos, cegos, muitas pessoas para serem curadas e libertas por ele, e todos foram. Ele é maravilhoso, ele, ele é poderoso. Aquele que crê, que confia, que chega até ele, jamais falta sem nada. Jamais volta da mesma maneira. O Senhor Jesus é tremendo, é maravilhoso. Ele é digno de toda honra e toda glória. Que possamos, nesse dia de hoje, perseverar, adorar. A palavra fala que ela esperou, respondeu ele com toda educação e ela o adorou, ela prostrou nos pés dele e adorou. O Senhor, que é a nossa adoração. Quando a gente confia e adora, a gente tem tudo dele, tudo. Ele se comove, ele se derrete, né? Porque ele nos amou primeiro. Ele, ele quer abençoar muito mais do que nós queremos ser abençoados. Às vezes a gente pensa, o Senhor Jesus não está ouvindo, mas ele quer abençoar. Mas ele sabe a hora certa, o momento certo, o jeito certo. Amém? Vamos aí dando like, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. Eu peço a vocês, né, para que a palavra do Senhor chegue a outras pessoas que precisam ouvir uma palavra do Senhor, né, para ser curada, para ser liberta, para ter a sua fé fortalecida, né? Então me ajudem aí, por favor, a levar a palavra do Senhor. Amém? E que o Senhor Jesus possa fazer, né, um milagre, ou muitos milagres na minha e na sua vida, né? Que possamos fazer como esta mulher, adorar,
confiar, clamar, perseverar e receber o milagre. Amém? Fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo.